é isso, mas alguma coisa? Não, né? Tá tudo. Não, agora... Então vamos de prece. Vamos né? lá, vamos fazer a prece de hoje. Sejam todos bem-vindos. Boa tarde, gente. Ah, bom, acorda aí, meu povo. E minha amiga está emagrecendo, olha. Viu? Reparei. Fora da caridade não há salvação. Então, levantando-se, disse-lhe um doutor da lei para o tentar: Mestre, que preciso fazer para possuir a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Que é o que está escrito na lei? Que é que leis nela? Ele respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma, com todas as tuas forças e de todo o teu espírito, e o teu próximo como a ti mesmo. Disse-lhe Jesus: Respondeste muito bem, faze isso e viverás. Mas o homem, querendo parecer que era um justo, disse a Jesus: Quem é o meu próximo? Jesus, tomando uma palavra, lhe diz: Um homem que descia de Jerusalém para Jericó, caiu em poder de ladrões, que o despojaram, cobriram de ferimentos e se foram, deixando-o semi-morto. Aconteceu em seguida que um sacerdote, descendo pelo mesmo caminho, o viu e passou adiante. Um levita, que também veio àquele lugar, tendo-o observado, passou igualmente adiante. Mas um samaritano que viajava, chegando ao lugar onde jazia aquele homem e tendo-o visto, foi tocado de compaixão. Aproximou-se dele, deitou-lhe óleo e vinho nas feridas e as pensou. Depois, pondo-o no seu cavalo, levou-o a uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os deu ao hospedeiro, dizendo: Trata muito bem deste homem, e tudo que despenderes a mais, eu te pagarei quando regressar. Qual desses 3 parece ter sido próximo daquele que caíra em poder dos ladrões? O doutor respondeu: Aquele que usou de misericórdia para com ele. Então vai, disse Jesus, e faz o mesmo. É linda essa passagem do Evangelho. Eu ia parar antes, mas eu falei, não, é tão bom a gente ler um pouquinho a mais, quando a mensagem é forte, né? Então, que nós sejamos os samaritanos dos dias de hoje, né? Consigamos olhar o nosso próximo e como um sujeito, e não como um objeto. Deixa eu só fazer um comentário. Hoje, 2 aulas dos nossos cursos, né, que a gente vai acompanhando as ementas, estão tratando exatamente dos samaritanos. Que bonitinho, né? Eles são muito cuidadosos com essa questão de que as leituras que a gente vai retirando ao longo do dia criam um fio condutor das questões importantes previstas no planejamento espiritual. Eu não me canso de me espantar com essa habilidade que eles têm de linkar coisas, né? A gente vai ter agora o livro do André Luiz tratando disso, depois da palestra também a gente vai ter uma passagem tratando dos samaritanos. E não duvido que também alguém na palestra acabe tratando, ou tirando e tal, que isso é muito comum, né? Que legal, que bom. Muito bom, gente. Então vamos fazer uma precezinha para começar. Senhor Jesus, estamos aqui reunidos mais uma vez. Querido mestre, amigo, mestre amoroso, que nos conduz, que nos orienta nessa vida de incertezas, de tantas dificuldades. Senhor, prepara a nossa mente, os nossos pensamentos, o nosso coração, para que possamos receber tudo aquilo que foi planejado minuciosamente pela espiritualidade da casa, pelos nossos irmãos abnegados, que tanto se esforçam, se dedicam no meio de nós, se entregam. Senhor, estamos diante de Ti para aprender e para caminhar firme na Sua direção, na direção do progresso, do amor eterno que nos aguarda e nos espera. Graças a Deus. Graças a Deus. Eu sabia que tinha uma coisa para falar ainda, eu esqueci, mas agora eu me lembrei.
quem tiver disponibilidade ao longo desta semana, ao longo do dia, para fazer uma atividade de divulgação do Congresso junto a algumas casas espíritas, fala comigo no final, por favor, que a semana a gente vai panfletar e vai a algumas casas grandes, de referência em alguns horários de grande movimento, e a gente precisa de pessoas de disponibilidade, com disponibilidade no horário da tarde, assim, tarde e noite e tal, não é assim, depois do trabalho, naquele horário meio que pega quem trabalha, horário comercial, né? Então, se alguém tiver, com carro ou sem carro, que também a gente vai fazendo os esquemas de ajuste, procura a gente no final, tá? Pronto. Vamos entrar então na aula, Nelson? Vamos. Hoje a gente vai falar de algumas questões importantes que a gente já vem falando aqui, inclusive na nossa introdução a gente chegou a dar um apanhado sobre isso. Então a gente vai caminhar bem, né? São 14 questões, 15 questões que a gente vai abordar hoje. E a gente vai falar de alma, vai falar daquela famosa pergunta, por que estamos aqui encarnados, né? Importante a gente entender, dar um significado para essa encarnação. E a gente, talvez essa seja a aula com a menor quantidade de slides que a gente tem, provavelmente. Sem dúvida. Porque muito do que a gente já viu acaba vindo de novo. Quer dizer, a gente já tratou de alma porque a introdução falava especificamente da pluralidade de sentidos da palavra alma, mas também como alma é o espírito que está encarnado, não sei o quê, aí quando desencarna, né? Ele fala de perispírito de novo, nesse trechinho. Ele vai falar de coisas que a gente já tratou. Então, é uma aula que tem um pouco menos de volume novo, mas ao mesmo tempo dá para a gente perguntar um tiquinho mais. Então, cada aula com o seu perfil, né? A gente tem um pouquinho mais de tempo hoje. É isso aí, gente. É uma aula também para reforçar tudo aquilo que a gente vem aprendendo. Vocês podem tirar dúvida à vontade. Vamos lá. A questão 132 é uma questão muito conhecida, muito usada, né, em palestras. Eu, pelo menos, reparo muito. Tem palestrantes que trazem essa questão para a gente, porque é uma questão que eu acho que é a dúvida da maioria. Oi? Não, tá. A maioria daqueles que estão aqui, né, principalmente que são reencarnacionistas como nós, levanta essa questão, que é qual é o objetivo, então, da nossa encarnação, na encarnação do espírito. Porque para o pensamento não reencarnacionista, é tudo aqui e agora, é tudo ou nada, né? Vocês têm que fazer tudo de uma vez para ter algum resultado, porque vai perecer, vai acabar. E para nós, reencarnacionistas que somos, qual é a importância da reencarnação, das encarnações sucessivas? Os espíritos são bem claros quanto a isso. Eles falam, obviamente, de provas e expiações, que são situações em que a maioria de nós ainda nos encontramos, né? O nosso planeta vibra ainda nessa escala de provas e expiações. Então, a maioria dos espíritos aqui passam por expiações, passam por provas, uns mais do que os outros, mas, além disso tudo, das provas e expiações, temos que nos reconhecer como cooperadores da obra divina, como trabalhadores de Deus. Estamos aqui também para esse seara. Essa é talvez a nossa maior desafio na encarnação. Não só nessa como nas outras que passaram, que às vezes não demos tanta conta assim da demanda, né? Mas temos uma outra oportunidade que é agora, é aqui. E por aí vai, tem as seguintes. O que você acha, Nelson? Olha, eu me lembro de alguns amigos, né, cuja história a gente acompanhou, viveu junto, atuou no movimento espírita e tal, e alguns deles desencarnados que vieram depois se comunicar, né, nas casas sobre algumas questões. A espiritualidade amiga não é muito favorável a essas coisas, porque dá muito problema esse negócio, né? Dá muito problema de pessoas conhecidas se comunicarem e tal, não é uma prática muito recorrente. Mas em algumas oportunidades eu vi isso acontecer. E a fala mais recorrente, assim, a coisa que eles mais insistem aproveitem a oportunidade, trabalhem, faça por si mesmo, faça pelo outro, dedique-se, não perca tempo, porque quando você desencarna, e tem um livro de André Luiz que trata com muita particularidade, fala bem dessa questão que são os mensageiros,
eles vão mostrar o quanto a pessoa, uma vez desencarnada, olha para trás e faz aquele cotejo entre planejamento e realidade. E o quanto eles lamentam, porque para ter o contexto ideal, a atuação ideal, tudo ideal, é muito trabalho, é muito movimento de tudo, e aí a gente vai falir por coisas absolutamente insignificantes. Então, a fala do Ricardo me remete sempre para essa coisa do aproveitamento. Né? Não tem terrorismo nisso, não, vamos correr, não tem nada de correria, tem só uma fala de consciência, de reconhecimento de relevâncias, para a gente poder investir naquilo que é definitivo, né? A gente às vezes gasta tempo, energia, dinheiro, toda energia que a gente tem para coisas cuja repercussão é muito imediata e não vai, né, trazer para a gente a plenitude de que falam aqueles que já atravessaram para o outro lado e vêm dar notícia das suas próprias experiências. Avalie essa questão com cuidado, sem que isso constitua meta, sem que isso constitua alguém te imprimindo, mas pense na sua capacidade de autossuperação para a sua realização. Né? De conseguir pessoas, lugares que você possa ajudar. Tá no metrô, viu alguém que precisa de ajuda e dá aquela ajudinha subindo aquele carrinho com a pessoa. Sabe as pequenas coisas que vão fazendo com que a gente esteja com o outro? São essas pequenas coisas que vão nos fortalecendo. Não estou falando de grandes coisas só, não. Estou falando das pequenas coisas no cotidiano. Exatamente isso, o Nelson falou, e os espíritos reforçam. Por que nós não podemos mais perder tempo? Porque num raciocínio, às vezes, equivocado, de muitos espíritas como nós, de que, eu tenho tantas vidas pela frente, então está tão pesado eu vou deixar alguma coisa para depois, né? Já estou numa certa idade, já estou cansado, então vou prorrogar para outras existências, isso aqui deixa assim que eu estou confortável e tal. Não. Se as demandas surgem, se os desafios surgem nesta existência, é para agora que eu digo, nesta mesma, que precisamos sim tomar a iniciativa da resolução, nos movimentar, agir, e não esperar que as coisas passem, que o maior patrimônio hoje que todo mundo possa ter, numa vida como a nossa, é o tempo. Vocês concordam? O rico hoje é quem tem tempo. Quem não tem tempo, está no sal, meu amigo, porque é pé embaixo. Então, mesmo sem tempo, a gente tem que, o quê? Estar sempre com a cabeça voltada no que o Nelson falou, em aproveitar a cada instante, a cada momento, para nos dedicarmos, olharmos as pessoas como seres e não como objetos. Porque se você está no metrô e vê um monte de gente, né, você tende a se defender, entrar numa redoma e ficar ali, né? Deixa os outros, são os outros, eu sou eu. Mas quando alguém estende a mão para o outro, por algum motivo, menor que seja, ele já não é mais um objeto, ele já é alguém, um sujeito. E a gente deixa de fazer isso. A gente tem que prestar atenção para não só lembrarmos da vida, da nossa existência, quando estamos lá no leito da morte. Estamos adoecidos, estamos envelhecidos, sem saúde, sem força. Agora, como eu queria voltar lá atrás e fazer tudo de novo, queria refazer tudo o que eu poderia ter feito, fazer melhor, como eu deixei de fazer tanta coisa. Por quê? Não, então o raciocínio dos espíritos está correto. Aproveitem o tempo urge, exige uma transformação imediata. Do quê? Primeiro, da nossa mente, em relação ao mundo. Como é que a gente age no mundo, como é que a gente se coloca no mundo, como é que a gente se enxerga no nosso contexto social, familiar, empresarial, econômico, político, né? A gente tem que se engajar de alguma forma. Senão, a vida passa, você passa também, você fica querendo mais vida orgânica para se manter aqui, mas não usa a vida orgânica para os devidos fins, para os fins de quais são eles? Está na questão que a gente vai ler. De cooperar com a obra divina, de trabalhar de acordo com o que Deus espera de nós. É isso que seremos talvez cobrados por quem? Por nós mesmos. Lá, a nossa consciência uma hora vai falar, caramba,
Quanta coisa passou e eu deixei de fazer. Aí você quer reencarnar logo para fazer e tal, aí começa. Isso é o que o André Luiz fala lá no livro Os Mensageiros. Porque o indivíduo desencarna, se reconhece e quer, fica constrangido. E o curioso é que quem os recebe não lhes cobra, o que lhes causa ainda mais constrangimento, porque diante dos benfeitores que sequer cobram, eles se sentem muito constrangidos, e aí querem reencarnar o mais rápido possível para poder dizer, mas a última vez você fez a mesma coisa, então, e não rolou, né? Então é uma questão de planejamento e tal, vamos dar mais um tempo agora, vamos rever, vamos conhecer, para na próxima tentativa e tal, e aí a vida não tem mais esse ritmo. Queria fechar duas questões que o Ricardo levantou com muita propriedade, que uma é a questão da família, né? O planejamento daqueles que encarnam junto conosco do ponto de vista evolutivo, que constitui uma das prioridades da encarnação, provavelmente o que constitui mais urgência no nosso planejamento. Razão porque nos colocam juntos, para não ter como fugir. Então, a lida da compreensão plena com os que nos são próximos constitui urgência, essa mais do que as outras. E como as relações familiares podem ser muito difíceis, e muitas vezes o são, a gente tem que, como eu venho dizendo, se preparar para fazer isso bem. Porque senão a gente vai e chega uma hora que a gente diz, caramba, passou tanto tempo e olha eu aqui, o que eu faço disso agora? A gente tem uma ideia da eternidade de forma muito equivocada, porque sim, a nossa existência é indefinida, mas as oportunidades fora daqueles contextos não são as mesmas. Então a gente tem que também ter um olhar sobre a finitude do ponto de vista da matéria. Porque é isso, contexto é uma coisa muito importante para a gente realizar as nossas atividades. Eu costumo dizer que nem sempre as nossas relações serão melhores ao final da encarnação, porque a relação é um ato entre duas pessoas, e você não pode garantir que o outro vai fazer alguma coisa. Então não é necessariamente a relação quem vai ter que melhorar, você vai ter que lidar com esta outra pessoa de forma diferente. Isso você pode garantir que vai ser feito, salvo se você não tiver a vontade necessária. Porque se a relação vai ser melhor, eu não sei, porque depende do outro. E a gente não pode trabalhar pelo outro, a gente não pode garantir do outro, a gente não pode sequer cobrar do outro. Outra coisa é a gente pensar na questão da oportunidade. Esta semana passada, foi segunda-feira da semana passada, estava conversando com um amigo, que é uma pessoa experimentada no movimento espírita, faz muita coisa, e sou super ocupada dessas questões, está aposentado, e dizia assim, quantas vezes havia demandas de trabalho, e eu dizia, agora eu não posso, porque eu estou me preparando, porque quando eu me aposentar e tal, e as pessoas me diziam, e se você não aposenta, e se você desencarna amanhã, não sei o quê, não, eu me aposentei e cheguei aqui, mas você sabe que olha agora, eu não tenho mais aquela energia para fazer, então aquelas tarefas que eu poderia ter feito e não fiz, ainda que agora eu tenho tempo e conforto para tanto, elas não me são mais possíveis, porque eu, jovem, não me dava conta das limitações. Ele é saudável, não tem nada disso, mas não dá conta mais de fazer algumas coisas que só jovem ele poderia ter feito. Entende? Não estou desmerecendo a maturidade, estão entendendo isso, né, meu povo? É porque há coisas que só cabem em certas fases da vida. Tanto quanto algumas coisas que ele está fazendo agora, emprestando a sua maturidade para dirigir instituições, ele provavelmente não o faria com a mesma qualidade se o fizesse jovem. Cada idade tem a sua tarefa, a sua perspectiva, aquilo que lhe é peculiar. Então assim, não vamos adiar para depois, porque a gente ignora essas forças que atuam, colocando cada coisa e cada tarefa no seu lugar e no seu momento. Isso aí, gente. Eu vou dar uma lidinha com vocês aqui da resposta que os espíritos deram ao final dessa questão, né? Deus lhes impõe a encarnação com o fim de fazê-los chegar à perfeição. Isso é fato. De uma maneira ou de outra, a gente vai chegar lá. Para uns, é expiação. Para outros, uma missão.
Para executá-la é que, em cada mundo, toma o Espírito um instrumento de harmonia com a matéria essencial desse mundo, a fim de aí cumprir, daquele ponto de vista, as ordens de Deus. Esse instrumento, gente, é o nosso corpo físico, é o nosso aparato, é o meio que a gente tem para se manifestar aqui na Terra. É assim que, concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. A ação dos seres corpóreos é necessária à marcha do universo. Deus, porém, na sua sabedoria, quis que nessa mesma ação eles encontrassem um meio de progredir e de se aproximar dele. Tudo se encadeia, tudo é solidário na natureza. Bonito, né, gente? Essa que é a questão. Para mim é uma questão que dá vontade. Eu já usei essa questão num outro curso que eu dei ano passado. Às vezes eu uso no preparo, quando eu faço aqui, já vi alguém usando, alguns palestrantes usam também. É uma questão nossa, né? Muito pessoal, mas nos situa, nos coloca a par do que a gente precisa. E quando estamos espiando, nós não podemos colaborar com a obra divina? Às vezes surge esse desafio, essa pergunta. Claro que sim. Quando estamos em prova, a gente não está colaborando com a obra divina? A cada momento, a cada instante. Mesmo não tendo um veículo físico adequado para isso, ou perfeito para isso, nas circunstâncias, né, da nossa terra, a gente, de alguma forma, tem que estar, pelo menos, com o pensamento ligado a isso, forte nisso, dedicado a isso. E nós que estamos aqui, pelo menos a maioria de nós, que temos as nossas provas, mas temos também uma vida mais estabilizada, mais equilibrada de uma forma ou de outra, temos o dever de alguma forma, nos manifestar na direção dessa obra geral, que é citada aqui. O livro Nosso Lar tem um momento em que, ao iniciar a Segunda Grande Guerra, as colônias espirituais se mobilizam para, entrando em prece, conseguirem se colocar com mais otimismo, perceber o momento da guerra como um momento de transformação da coletividade. E este otimismo, avisa Narcisa, não me lembro a personagem que fala, é a Narcisa quem se manifesta lá pelas telinhas de LED, eu acho que é a Narcisa, né? Ela vai dizer, as altas cúpulas espirituais pedem que nós nos mobilizemos para melhorar a atmosfera fluídica, vibracional do planeta. Quando a gente expia e aprende com a expiação, a melhoria de nós mesmos parece uma coisa muito egoísta, mas essa tua melhoria irradia a luz para todos os lugares. Então, a nossa melhoria constitui, sim, benefício para todo o planeta. Então, os amigos espirituais, quando falam da busca dessa melhoria como estratégia de colaboração para a coletividade, não ignore que, estritamente pensando em si, tu também está pensando em todos. Daí, essa coisa da solidariedade na natureza é muito mais ampla do que a gente possa imaginar. Porque como as nossas interferências, elas são tão maiores do que a gente possa, nesse momento, cogitar que o são, quando eu estou me trabalhando, eu estou também colaborando para o outro. A gente não consegue ainda visualizar isso, mas, aliás, nem às vezes os benfeitores lá do livro do André Luiz conseguem perceber. E em um livro especial, eu agora vou esquecer o nome, porque eu sempre esqueço o nome do livro, mas ele fala assim, visita a tela mental desse indivíduo, e ele se surpreende com o que ele está vendo. E aí o mentor do trabalho diz assim, considera que ele não está aqui à toa, ele chegou aqui por pedido daquele que foi a sua vítima, que é um dos trabalhadores da casa. Mas ele pediu por ele? Diz, não, ele não pediu por ele, é porque as preces que ele realizou e o movimento de busca de melhora de si mesmo que ele fez, permitiu que esse indivíduo chegasse aqui como mérito para esse indivíduo que ele foi vítima. Entende? Porque o fato de ele ter sido socorrido naquela colônia é mérito que a vítima dele estava alcançando por ter sido superada, aquela discórdia que havia entre os dois. E mais adiante, os dois vão ter, como narra lá o livro do André Luiz, a oportunidade de trabalhar juntos.
em outra encarnação. Só que agora esse antigo algoz, com todo um comprometimento de gratidão por ele será um dos seus apoiadores. A gente não consegue visualizar lá para frente o que vai acontecer. A ideia básica é colocar-se à disposição em trabalho, em todos os campos de atuação, nas pequenas coisas da vida. Tá bom? Isso aí. Oi? Tá. Ah lá, agora a gente já entra na alma, né? Entra na alma. Nas questões da alma. Adorei. Questão 136. Isso aqui a gente já vem falando, tá? Mas é importante a gente refrisar, porque se está aqui no livro, algum motivo tem. A alma independe do princípio vital? Aí a resposta: o corpo não é mais do que envoltório. Repetimos-lo constantemente. Pode o corpo, então, existir sem a alma? O que vocês acham, gente? Pode ter corpo sem alma? Tem o desencarnado, tudo bem. Mas e fora isso? Pode. Não é a regra, mas pode. Pode haver corpo sem alma? Pode, só que este corpo não estará animado. É corpo sem vida. Há gestações que não aconteceu um aborto espontâneo, quer dizer, a alma não foi desligada do corpo, era só corpo, e como não tem um espírito vinculado, o aborto vai acontecer de forma natural. A divisão celular como um puro processo físico, não se sustenta por ausência dessa vitalidade, e acontece logo depois o aborto espontâneo. Não imagine que porque aconteceu um aborto espontâneo, necessariamente um espírito que estava vinculado ao corpo foi desligado e tal. Não é o mais comum, mas pode acontecer disso vir a se dar, e aí a gestação não progride, não vai adiante, logo no comecinho mesmo. Só que as gestações muito curtinhas, tá? Não é comum, não é a regra, mas pode acontecer. Por isso ele diz, pode. É isso aí. Normalmente existe um espírito tentando animar esse corpo de alguma forma, você tem razão. Mas vamos ler ali, excepcionalmente, pode ser que se dê a multiplicação celular inicial sem a vinculação de um espírito. Repito, isso não tem nada a ver com regra, isso é bem exceção, mas pode acontecer, e aí a gente chama de um aborto espontâneo, mas ele é pura matéria, tá? Não é comum, mas pode acontecer. Quem está dizendo são eles, vão dar uma olhada que vai ficar claro. Então, a alma independe do princípio vital. O corpo não é mais do que o envoltório. Mas o corpo pode existir sem a alma? Pode. Entretanto, desde que cessa a vida do corpo, a alma abandona. Então, primeira coisa, se tinha a alma vinculada e o corpo não tem vida, a alma o abandona. Mas ela pode iniciar sem a vinculação de um espírito que, repito, pela terceira vez, é excepcional. Vamos continuar. Antes do nascimento, ainda não há uma união definitiva entre a alma e o corpo. Enquanto que, depois que essa união acontecer, depois de ela se haver estabelecido, a morte do corpo rompe os laços que aprenderam. A vida orgânica pode animar um corpo sem alma, mas a alma nunca habita um corpo privado de vida orgânica. Então, pelo que está vendo, a gente pode ter corpo sem alma, só não dá para ter alma sem corpo animado. O processo de encarnação de um espírito em um corpo, ele não é instantâneo, ele vai acontecendo gradativamente. É só você também observar as crianças, os nenenzinhos recém-nascidos, eles não estão 100% ainda encarnados na sua totalidade, mas aos poucos isso vai se dando. Eles estão muito mais para lá do que para cá ainda, tanto que eles dormem muito, eles ainda vivem mais no plano sutil do que no mundo dos encarnados. E conforme ele vai dando consciência dos movimentos, dos braços, das pernas, do pescoço e tal, aquele desenvolvimento básico, infantil, que ali são sinais de que ele está, de fato, se apoderando do seu próprio corpo, está tomando consciência da sua existência nessa vida. E a consolidação desse processo, narra
a espiritualidade amiga se dá ali por volta dos 7 anos. Elas, várias linhas trabalham com essa coisa dos 7 anos. Isso não é assim uma coisa, fez 7 anos agora, encarnar isso. Mas você vai gradativamente tomando, digamos, posse plena da ligação desse perispírito com esse corpo, de maneira que aos 7 anos ele passa a apontar, demonstrar, a expressar aquilo que ele é na sua integralidade espiritual. Tanto que um recém-nascido, por exemplo, que desencarna, como é que é a figura perispirítica dele? Não é do neném recém-nascido ali, mas talvez da sua última existência. Uma visão adulta, madura de um outro espírito. Vamos ouvir as três. Não, fique à vontade. Vai lá, fala um pouquinho mais alto. Pessoa em estado terminal, morte cerebral. Certo. Isso a gente chama de distanásia. Tem o fenômeno da eutanásia, que é quando a gente desliga o aparelho e o corpo e o espírito desencarna, né? E a distanásia seria mais ou menos isso. As funções orgânicas do corpo funcionam ali de maneira maquinal, né? Controlada por aparelhos, mas não necessariamente o espírito ainda está ali, entendeu? Ele já, às vezes já se desvinculou. É difícil, porque tem um lado ainda emocional muito forte de que, poxa, se meu corpo está ali em funcionamento e eu estou aqui fora, eu ainda desejo aquilo, mas aí tem a espiritualidade que trabalha por volta para que esse espírito vá também se desligando mentalmente daquilo e saia desse cenário. A gente daqui a 2 aulas vai estar tratando do fenômeno da morte, tá? Daqui a 2 aulas. Na aula que vem a gente fala sobre materialismo e na outra a gente fala do processo da desencarnação, como é que funciona a morte e tal. Em geral, se há vitalidade, há a presença do espírito. Mas, o Ricardo bem apontou, isso pode ser mantido, essa vitalidade pode ser mantida até artificialmente, né? Então aí já não tem espírito necessariamente. Isso, exatamente. Porque aí você tem um destrambelhamento orgânico, mas isso ainda pode durar um pouquinho, né? Eu me lembro, eu já contei isso para vocês, que eu vi um cidadão desencarnar na Avenida Brasil com a pancada do ônibus, viu? Uma coisa horrorosa. Eu vi uma criatura pequena, vi uma criatura ser atropelado no ônibus, pelo ônibus, e aí a cabeça dele foi longe. E ele andou uns passos assim, que são aquelas, uma reação orgânica, puramente orgânica. Porque ali não tem mais como ter encarnação com a decepação da cabeça, lá como é que chama isso. Então, assim, tudo bem que dura segundos e tal, mas a gente tem que colocar cada coisa no seu lugar, né? Então... ali tem muitos reflexos ainda, né? Que você está o tempo todo mandando informações, impulsos neurológicos para o cérebro e do cérebro para o seu corpo físico. Oi? Tá com calor? Então, tá calor, né? Mas tá calor, não tá não? Tá, eu também tô achando. Com certo calorzinho. Deixa comigo aqui. Aí você vai dizer que não se decidem, porque a gente diz que está frio, aí botam aqui, a gente diz que está calor, é assim mesmo. Quer falar? Era isso. Você tem uma dúvida? Era isso? Então tem lá atrás, você. O corpo tem uma estrutura própria, que dura algum tempo sem a habitação do espírito, né? Porque, como eu estava falando aqui, você manda impulsos nervosos para o cérebro, através dos seus sentidos, e o contrário também, o seu cérebro impulsiona para o seu corpo físico, para o seu veículo, outras funções. Como aconteceu um troço abrupto, rápido, ele ainda tinha alguma coordenação comandada pelo espírito ali, mas não foi... foi executada, mas ele já não estava mais vinculado ao corpo. Deixa eu só fazer uma ressalva na sua fala. Não é o desligamento do cordão que gera a morte, é o contrário. É o desligamento do espírito que gera a cessação desse cordão quando o espírito está afastado do corpo. Eu quero dizer, é efeito, não é causa. Entende? É efeito, não é causa.
não é o cordão que é cortado. Ele some quando outro desligamento é feito. A gente vai tratar com mais consistência disso daqui a 2 encontros. Quando a gente for falar da morte, a gente vai mostrar um vídeo que é muito bom de se ver. Ele é muito didático, interessante. Depois a gente vai falar sobre isso, que a gente normalmente costuma usar, está lá no nosso programa. Mas a gente, na verdade, vai fazer o desligamento do corpo, do espírito com o corpo, mais aqui na região da cabeça. E aí, feito isso, é que se faz. Aí, se o espírito, normalmente, já está mais desligadinho do corpo, quando faz esse desligamento, o cordão de prata some. Mas isso é o efeito, não é a causa. Entendeu o raciocínio? Tá? Se não ficou claro, é só falar. Você pergunta? Mais alguma? Vamos lá? Você tem? Não. A gente tem gente nova que eu não consegui dar atenção para minha amiga lá embaixo hoje, na hora que eu cheguei, mas depois a gente conversa, tá? Tá, vamos. Desencarnação é uma coisa, morte é outra. Muito bem abordado. A gente vai falar sobre isso também, né? São situações difíceis de lidar às vezes, mas a gente tem que aprender a lidar com morte e desencarnação. É um fenômeno puramente celular, né? Ela está perguntando ainda da gravidez sem alma. Você sabe que tudo tem a ver com planejamento. E não raro, não há planejamento dessa gravidez, não há necessidade dessa gravidez, mas, né, por um fenômeno puramente físico e tal. Você sabe que muitas vezes isso acontece de forma natural, que a gestante sequer fica sabendo que gestou. Verdade. Porque é muito pouco. Então não chega a formar um corpo, não tem isso. Entendeu? Vai e você nem soube que houve uma fecundação ali, que ela foi meramente orgânica. Tem várias coisas por trás. Né? Tem os processos kármicos da própria mãe, dos pais. Às vezes você tem uma mãe que negou a vida inteira a gestação, né? Ser mãe em si. Uma outra vida, ou praticou abortos e tal, uma mãe que não quis ter filho. Aí, para ela dar valor a uma gravidez, às vezes tem a perda, para numa próxima ela dar mais importância, ela valorizar esse sentimento materno. Tem vários cenários, várias coisas. Quando há muitos abortos naturais sucessivos. São muitas questões que também podem motivar isso. Pode ser isso, pode ser também o próprio espírito que está para reencarnar, hesita, não consegue, vacila, volta atrás, desiste. Aí, numa hora ele vem, aí vem com uma patologia grave, vem um autista, vem uma pessoa... Então, 13 casos de gravidez com aborto natural, com aborto espontâneo, tem esse desenho da coisa da expiação e tal, que pode ser por questões orgânicas ou espirituais. As duas coisas motivam o aborto natural, tá? E isso tem a ver com essa coisa do objetivo da encarnação, sim. Quando a gente for tratar da desencarnação, a gente vai um pouco falar, não tem como deixar de falar dessa questão também do aborto. Mas não ignore, quando o aborto é natural, ele não traz para esta vida consequências kármicas, né? Porque ele é espontâneo, natural. Porém, vamos lembrar, ele pode se dar por, está me fugindo a palavra, por rebeldia. Porque pode ser que os dois resistentes e tal criem o contexto que dificultem o desenvolvimento orgânico daquele feto. Às vezes é uma aproximação difícil de um espírito, um algoz da mãe, alguém que vão tentar, combinaram lá na radicidade que não, nessa existência a gente vai conseguir e tal, mas na hora do vamos ver, é difícil, a mãe às vezes rejeita inconscientemente, estou falando inconscientemente, caramba, esse espírito está vindo, ele se aproxima, ele se liga, pode ser o mesmo espírito, pode ser outro, pode ser o mesmo. Agora, o que eu estou dizendo é o seguinte, há uma hesitação da própria mãe às vezes, no campo do inconsciente, e do próprio espírito que está ali querendo, então... É difícil, tem vários detalhes. A espiritualidade fala muito disso e a André Luiz vê algumas coisas. Tem alguns livros que falam sobre isso. É importante a gente ler também outras obras, além do
de Kardec, né, André Luiz, por exemplo, como eu estou dizendo, que você amplia mais o leque sobre essas questões mais particulares do nosso dia a dia, né? Tem uma dúvida lá atrás? Uma dúvida lá. A mãe tem morte cerebral e continua gestando a criança. A alma da mãe já foi desligada do corpo. A manutenção do corpo físico gera o elemento orgânico indispensável para o desenvolvimento do bebê. E uma coisa não interfere na outra porque são espíritos diferentes. Quer dizer, a gestação da criança é um processo natural, como se a mãe encarnada estivesse. Porque o que a mãe dá ao filho, nesse caso, são os alimentos orgânicos, né? Fluido vital e daí por diante. O bebê continua vinculado a este corpo que nascerá e a mãe, porque desencarnada, pode estar longe deste corpo físico. Ou ainda próxima dele, mas sem uma ligação muito coesa, né? Fazendo apenas uma coisa de assistência, de fortalecimento, de orientação desse espírito que está renascendo. Mas como são dois espíritos diferentes, em corpos físicos distintos ainda que unidos pelo processo gestacional, um processo não influencia no outro. Ela pode estar próximo a este corpo, menos vinculada por uma questão do espírito, e mais para fortalecer, orientar e tal, se ela tiver condições, porque também se não tem, outros o farão no sentido de auxiliar esse reencarnante que está num corpo desvitalizado da existência de uma alma, mas vitalizado pelos instrumentos físicos, né, maquinário e nutrição e tudo mais. Vamos avançando? Mas agora tem uma questão, depois dessa, né? Um espírito pode encarnar no mesmo momento em dois corpos diferentes? Não, por razões óbvias, porque o espírito é uma individualidade. Mas sempre tem um para perguntar, todo ano. E o caso dos gêmeos... Não, os gêmeos são dois corpos, dois espíritos. Mas dos chamados gêmeos siameses, dos chipófagos, né? Pois é, mas aí vamos lá, acho que tem imagem, não tem? Lá, não são imagens bonitas de serem vistas, porém, fazem parte, né, da existência e a gente precisa refletir sobre. Quantos corpos a gente tem nesses três casos? Quantos corpos a gente tem? Porque se você observar... Você tem uma coisa que é dupla em todos os casos: cabeça. Cabeça. Mas às vezes todo o resto é um só. Um estômago, um coração, um cérebro, né? Ainda que o outro fica muito pouco desenvolvido, e o outro é quem dá sustentação orgânica a todo o resto do corpo. E aí, afinal de contas, a gente tem um corpo ou mais de um corpo? Um espírito ou mais de um espírito? A gente tem dois espíritos. Razão porque a gente vai ter sempre duas cabeças. A gente falava que a ligação principal do espírito com o corpo se dá pela cabeça. Quando a gente falar de desencarnação, a gente vai tratar disso, tá? E por isso é a única coisa que tem que ser dupla. Todo o resto eles podem compartilhar dos mesmos órgãos, mas a cabeça tem que ser duas. Que a mãe tem que optar, né? Às vezes somente um dos dois tem condições de sobreviver e tal. E eles fazem a cirurgia, aspas, sacrificando um para que o outro sobreviva. Isso pode acontecer. Pode. Você vê só o pacote kármico que tem por trás disso, né? Imagina como é que foi a relação desses três, mãe e as crianças, para uma decisão como essa, né? Não, mas são 3, 4 almas, 3, 4 espíritos, são gêmeos e tal. Se isso pode acontecer... Porque assim, pela lei você não pode escolher embrião. Pela lei você não pode. Então quem escolhe já está fora da lei. Pelo menos no Brasil não pode. Né? Você não pode escolher embrião, não pode escolher sexo, você não pode escolher caracteres genéticos, por exemplo. Tá? Mas quem o faz em transgressão das leis de Deus.
é um sacrifício que caracteriza o aborto. Perante as leis de Deus é aborto. Você está escolhendo um embrião para não vingar, né? Agora, ali, vocês estão observando, são dois espíritos juntos. Dá para imaginar o tipo de comprometimento que esses dois têm para estarem juntos desse jeito? Eu fui olhar as ciências, né, o que elas dizem. E quando nós olhamos isso, olha alguns relatos que a gente encontrou, vocês vão ver como é significativo o que eles vão falar sobre a relação desses dois. Olha que interessante. É possível sobreviver com duas cabeças e um só corpo? É a pergunta que se fez. Uma revista dessa daí, eu esqueci de copiar a fonte, mas a gente depois vê isso. O professor do Hospital de Clínicas diz que a probabilidade de manter uma vida saudável, vamos trazer para nossa dois espíritos com um só corpo, é muito difícil. Aspas, palavras do especialista. Normalmente morrem após o parto, porque apresentam também uma malformação interna. Mas quando sobrevivem, olha que interessante, a qualidade de vida é praticamente zero. Afirma ao destacar que, nesse caso, esses gêmeos precisam aprender a conviver em grande harmonia, porque eles só possuirão um corpo, mas duas vontades. Há narrativas de uma que tem a cabeça mais reta e outra com a cabecinha inclinada, que falava, manifestava, mas ela não controlava o corpo. Quem controlava integralmente o corpo era a outra. Você vê o que significa passar uma existência nessa condição. E o que pode vincular esses espíritos nessas situações. Alguém me dizia semana passada, Ricardo estava junto, mas é que eu brigo tanto. Eu digo assim, olha para o histórico, que é bom. Porque vocês brigam, mas não se matam. Às vezes a gente briga e mata, um mata o outro mata um e o outro mata de novo. E chega um momento que a gente só briga. Estamos progredindo. O que acontece com um siamês desse se ele tentar matar o amigo, o irmão? Ele morre. Olha só. Será que agora eles vão continuar tentando matar uns aos outros? São as expiações. São as dificuldades que eles tinham que trabalhar. Algumas delas, né? Fora as outras. Ou uma mãe que tem que escolher entre um e outro. Na verdade, a escolha é daquele que tem melhores condições de sobreviver, né? Isso. Mas ela pode escolher de fazer a cirurgia ou não, né? Às vezes ela quer ficar com os dois naquela condição. O médico não vai dizer, vamos fazer a cirurgia e ele... A família, nesse caso, ela participa da decisão. Aí tudo bem. Mas nesses outros casos aqui... Não, me parece assim, a decisão é dos parentes, né? Sempre, porque o médico não tem também autorização para fazer esses procedimentos sem autorização das famílias. Mas o papel do médico ou da equipe multidisciplinar é esclarecer qual dos dois tem melhores condições de sobreviver quando os dois não conseguem conviver juntos, né? Lá para frente, aspas de novo, normalmente ocorre ali de apenas um deles ter o controle dos movimentos do corpo, mas pode acontecer também de ser dividido. Cada um controla um lado do corpo. Não tem como precisar, depende de cada caso. Ela, agora uma outra obstetra, cita como exemplo o caso de duas gêmeas americanas que há 21 anos vivem nessa situação. Abigail e Brittany são duas pessoas que dividem a mesma estrutura, os mesmos órgãos vitais. Nos gêmeos que compartilham um órgão vital, como o coração e o cérebro, não tem como fazer a cirurgia de separação dos dois. Porque em outros casos eles conseguem dividir e os dois têm autonomia, passam a ser separados, né? Bom. Alguma dúvida, gente? É uma questão curiosa, né? São questões extremas, mas que existem, então aí no mundo, a gente tem que trazer para cá de alguma forma, né? Eu nunca tive a oportunidade de ver alguém numa situação dessa, né? Alguns, né? Irmãos assim, mas eu acredito, consigo
me colocar no cenário da família, né, e imaginar como é que deve ser o dia a dia daquilo ali, daquela... Oi? Para desencarnar, vão desencarnar, né? Ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo, eu acredito. Quando é ligado por um órgão vital como esse, se é um órgão vital, para de um, para do outro, é o mesmo. É um coração bate para os dois, um cérebro para os dois, acaba a vida para os dois. Agora, como se dá o desligamento desses dois de um só corpo, é de uma complexidade que só o povo que sabe fazer isso faz lá do outro lado, né? Que não é uma desencarnação assim, rotineira, né? Que são dois espíritos, né? Mas como é um único corpo orgânico, o desligamento dos dois tem que ser... Pois é, mas nesses casos que a gente está mostrando, você só tem uma estrutura de corpo. Sim, mas... Mais um coração. Mas o cérebro, não, é quando... mas se para coração, se para tudo, é falência total. Os dois vão... Ainda que haja uma diferença de tempo mínima entre a desencarnação dos dois, não dá para um desencarnou e o outro continua levando o restante do corpo, né? Não, esses casos que a gente mostrou, uma estrutura só. Uma estrutura corporal só, aqueles ali. Um órgão. Os órgãos internos são divididos entre eles. Entendeu? Foi? Só isso. Beleza. Meninos. Então vamos lá. A alma. Questão 141. Há alguma coisa de verdadeiro na opinião dos que pretendem que a alma é exterior ao corpo e o circunvolve? A alma não se acha encerrada no corpo, qual pássaro numa gaiola, irradia e se manifesta exteriormente, como a luz através de um globo de vidro, ou como o som em torno de um centro de sonoridade. Nesse sentido, se pode dizer que ela é exterior, sem que por isso constitua o envoltório do corpo. A alma tem dois invólucros, um sutil e leve, que é o primeiro, um sutil e leve é o primeiro, a qual chamas perispírito, o outro, grosseiro, material e pesado, que é o corpo. A alma é o centro de todos os envoltórios, como o germen em um núcleo, já o temos dito. O que a gente pode falar sobre isso? A alma, então, ela não está dentro... Alguém perguntou isso aqui numa outra aula. Mas a alma... Lembra, Nelson? Está dentro do corpo físico? Está fora? Está dentro? Está fora? Ela irradia, ela circunvolve, ela está, né, de alguma forma, ali, presente e irradiando. Tanto que quando você é médium, passista ou médium de tratamento espiritual e tal... se você tem uma boa sensibilidade nas mãos, você consegue, de alguma forma, apalpá-la através do seu corpo físico. Através não, numa certa distância do seu corpo físico, você já consegue senti-la de alguma forma e perceber até as diferenças de expansão de determinada parte da alma em relação ao outro lado. Por exemplo, vamos supor que alguém esteja com alguma dor, alguma questão na cabeça, uma dor de cabeça e tal. Às vezes você passa a mão assim, você sente que a sua mão é repelida naquele ponto, por alguma congestão fluídica. Aí você pode, de alguma forma, tirar aqueles Deixa eu aproveitar aqui. Aqueles fluidos daquela região congestionada e redistribuir para o corpo. A gente pode fazer isso aqui, entendeu? E por aí vai. O Nelson, por exemplo, a gente tem que tirar, harmonizar. Como assim? Tu tá querendo dizer que eu tô grande? Olha só, já tem emagrecido. Tu deixa de ser besta, hein, menino? Tô brincando. Tô dizendo que... Vocês viram? O Nelson, a gente aqui... Que isso, filho? Agora, mas... Eu, hein? Tô dizendo que a gente consegue perceber. Ele tá dizendo que a minha alma é gorda. Vocês repararam? Emagrece, mas a alma continua gorda. Não. Viu? A alma é expansiva, né? Ela irradia mais, como o sol, como um astro. Tá bom. É que hoje eu vim com terno antigo, né? Eu ainda tô com terno quase sobretudo, né? Que esse é do antigo. Aí ele tá dizendo que eu tô gordo ainda, repararam? Não é isso não, gente. Mas eu tô dizendo que a alma irradia pelo corpo, só isso.
Tá? E a gente consegue perceber, de alguma forma, quem tem essa sensibilidade, o tato ali, você percebe algumas alterações e tal. Porque lembram que alma é energia, né? Deus, matéria, energia. Então, não adianta a gente querer engaiolar a alma em algum lugar. Isso não existe. Ela transpassa. É irradiação, né? Pulsão permanente. É isso aí. Então, a alma, a gente tem hora ainda? Tem, né? Tem. A alma tem no corpo sede determinada e circunscrita? Não. Porém, nos grandes gênios, em todos os que pensam muito, ela reside mais particularmente na cabeça, ao passo que ocupa principalmente o coração naqueles que muito sentem e cujas ações têm todas por objeto a humanidade. Isso. E a representação mediúnica disso é muito exata. A gente chegou a mencionar no encontro passado que os grandes gênios da humanidade são representados com a questão da auréola e tal. E depois eu acabei me lembrando da representação artística do Sagrado Coração de Jesus, cuja irradiação se dá do centro. Porque são esses espíritos mais dedicados à bondade, daí por diante. A gente não pode esquecer que onde a gente mais desenvolve as nossas potências é onde a gente mais concentra a nossa capacidade energética. Como o espírito é pulsão constante, é energia constante, o centro de radiação dessas energias dependerá para aquele lugar de onde eu mais emano essa energia. E a gente tem, por orientação histórica, e não apenas só biológica, mas também simbólica, a representação de que as questões de ordem cognitiva estão na mente e que as questões relativas a sentimento estão no coração. Então, até que intuitivamente a gente faz a projeção do nosso centro de energia mais evidente do ponto de vista da visão mediúnica para esses locais. E esses locais são representados pelos nossos chakras. A gente tem o chakra coronário, tem o chakra cardíaco, e esses chakras, e também temos os outros, aí que o Nelson falou. A gente tem que levar em conta o seguinte: uma pessoa, um sexólatra, um glutão, uma pessoa que come muito e tal, esses chakras mais básicos, mais de baixo, são mais ativos, são mais... você consegue perceber, mais densos. No próprio, tipo, quando você dá passe, você acaba realinhando todos os chakras, né? Você reestrutura aquilo ali. Você percebe, às vezes, que tem chakras ali mais densos, mais pesados do que outros. Porque exatamente é onde o espírito se afiniza. O que interessa para ele? Então, a gente tem que trabalhar aí. Pessoas que têm esse chakra aqui da laríngeo também, às vezes, porque ou fala demais ou retém, ou deixa de falar o que precisava. Engole, segura, prende. E depois, não é por acaso que as doenças acabam se manifestando em regiões específicas. Pessoa ligada à raiva, à ansiedade, à ira, não sei o quê, é aqui, intestino, estômago, intestino. Gastrite, aí vem as doenças somáticas, né? E é engraçado que quem tem essas visões da questão dos chakras e tal, sabe muito assim sobre a nossa condição, né? Uma vez eu fui a um centro dar uma palestra e eu não conhecia o presidente da casa. E aí, quando ele me viu, ele disse assim, mas ele não sabia ainda que era o pastor. Cheguei cedo e tal, era longe, lugar longe. E aí eu falei assim, eu vim conhecer a casa, não sei o quê, porque eu estava rodando com uma outra pessoa. Enfim, ele não sabia que era eu que ia dar palestra, que eu quero dizer. Aí ele disse assim, você trabalha com o quê? Que você trabalha com a voz, não é? Eu falei, sim, assim, porque eu sou professor, eu faço aqui. Ele disse, porque seu chakra laríngeo é mais ativo, mais evidência, que a palavra ele usou, do que os outros chakras. Eu digo, que inveja, fala mais, né? Conta, que mais, né? Fala, conta. Engraçado, e assim, dá mesmo para você ver, porque o chakra que é mais trabalhado, ele tem uma evidência maior. Fora o papel que cada chakra tem, né? Porque eles não têm a mesma, vou chamar de vitalidade, porque tem uma questão de rede de distribuição, é um negócio complexo. E por isso eles aparecem mais uns do que os outros, a depender daquilo em que você investe. Tem centenas de chakras secundários. Exato. Você tinha uma dúvida? Alguém ia perguntar.
Vamos devagar. Vamos repetir a pergunta para quem está em casa. A alma tem uma sede específica no corpo físico? O Livro dos Espíritos diz que não. E a ciência hoje vem mostrando a ligação, tanto que a gente, quando for falar de desencarnação, eu vou repetir, a última coisa a ser desligada é a cabeça, por conta exatamente da importância da pineal. Veja bem, isso não significa que a alma esteja circunscrita ali. Este é um importante laço que estabelece um vínculo entre o perispírito e o corpo físico. Dizer que a alma está circunscrita ali, não é isso. O que não significa que haja regiões em que esta alma tem uma vinculação especial com o corpo. Isso o próprio Livro dos Espíritos diz, quando fala a depender de ser uma pessoa que desenvolve a intelectualidade ou a emoção. Então, ela está mais concentrada a sua atividade em alguma parte. Circunscrita, não. Porque ela nem é material, não dá para dizer que a alma está ali. Qual é o local onde fica a alma no corpo? Não, não é isso. Entendeu? A sutileza dessa questão, ela pode ter atividade acentuada em algum lugar, o que não significa que ela esteja circunscrita àquele local, aquele órgão, aquela glândula, tá? Está na letra A. Vai lá, Nilson. Que se deve pensar da opinião dos que situam a alma num centro vital? Quer isso dizer que o espírito habita de preferência essa parte do corpo, do vosso organismo, por ser aí o ponto de convergência de todas as sensações. Os que situam no que consideram o centro de vitalidade, esses a confundem com o fluido ou o princípio vital. Pode, todavia, dizer-se que a sede da alma se encontra especialmente nos órgãos, não em um, mas nos órgãos que servem para as manifestações intelectuais e morais, por isso ele fez referência ao cérebro e ao coração. A gente não pode dizer que a alma está num ou no outro, ou nos dois. Para acabar, gente, Chico Xavier, que já está em cima da hora. Ainda sabendo que a morte vem de Deus, quando nós não a provocarmos, não podemos, por enquanto, na terra, receber a morte com alegria, porque ninguém recebe um adeus com felicidade. Mas podemos receber a separação com fé em Deus, entendendo que um dia nos reencontraremos todos numa vida maior, e essa esperança deve aquecer-nos o coração. Chico Xavier, lindinho, né? Muito fofo. Ele tem que voltar logo, ela falou que vai ter que falar. Ele nunca deixou a gente, está sempre aqui, mandando, ó, só... Não precisa ter pressa, né, gente? Não precisa. Meninos, vamos lá. Primeira coisa, aula que vem, então, a gente vai tratar de 2 questões só, mas são questões assim, bem grandes, são várias páginas. Materialismo. Materialismo. É isso? Materialismo. Oi? O próximo slide está ali. Ah, é verdade. Questões 147 e 148. Se a gente conseguir terminar e tal, for tranquilo, a gente começa a questão da desencarnação, tá? Vamos ver como é que rola a aula que vem. Tá bom? Vamos lá. Quem tiver aquela oportunidade, aquela disponibilidade à tardezinha, vocês vêm falar comigo assim que a gente terminar, tá? Para ver se a gente consegue panfletar e tal. Vou explicar a vocês como é que funciona. Se alguém quiser ir para o puxadinho, conversar sobre algum assunto, eu estou aqui disponível. O Nelson acho que não vai poder hoje. Sempre lembrando que o puxadinho não é atendimento espiritual. É só uma questão que vem falando na aula, né, gente? Pelo amor de Deus. Dúvidas sobre questões doutrinárias. Não me coloquem na parede com nada. Vai lá, quem quer fazer a prece hoje de encerramento? Silêncio na turma. Ninguém quer fazer a prece, povo? Faz aí, não? Então tá. Mestre Jesus, Joana de Ângeles, protetores espirituais que estiveram nos ajudando, nos intuindo, permitindo que recebêssemos no mais íntimo das nossas almas aquilo de que precisávamos. Porque a mensagem é uma só, mas a maneira como a recebemos depende em cada um das nossas necessidades. Agradecemos, Senhor,
tanta atenção a nós dispensada. Nenhum de nós que entra nesta casa sai daqui sem ter recebido alguma coisa para que a nossa ida para o mundo seja em mais equilíbrio, seja em mais compreensão, seja em mais paz. Que sejamos suficientemente não egoístas para compreender a amplitude desse auxílio que recebemos. Rogamos, Senhor, que abençoe e proteja também aqueles que nos são caros, aqueles afetos que temos lá do lado de fora, a quem queremos bem, que estejam neste plano da vida ou já no próximo, mas por eles pedimos o teu auxílio, o teu amparo, a tua proteção, porque tu, que és o nosso Criador, não nos desampara em nenhuma circunstância. Abençoa, protege, intui, ilumina, guarda e protege, para que nós tenhamos o mínimo de paz necessário para fazer o nosso trabalho com alegria, com amor, com otimismo. Abençoa ainda os trabalhos desta casa, que ampara nos 2 planos da vida uma quantidade enorme de espíritos afins vinculados ao projeto de Joana de Ângeles. Que os encarnados assistidos nas comunidades tenham de nós o maior carinho que a gente possa dispensar a eles. Muitas vezes nós nos preocupamos em assisti-los com o que há de material, mas que também nas nossas preces, também nas nossas preocupações cotidianas, a gente aprenda a colocar os necessitados da alma, como aqueles, Senhor, que estão no teu campo de atuação por meio desta casa. Abençoa ainda as tarefas de hoje, desta casa, e a festa junina, que vai se iniciar daqui a alguns dias, mas que já no plano espiritual tem toda uma preparação para que ela possa acontecer. Que seja este um momento de verdadeira fraternidade, porque o nosso encontro não vem desta vida. Que a gente possa aproveitar mais esta oportunidade como uma oportunidade sublime de convivência, de mútuo conhecimento. Enfim, Senhor, te agradecemos e te pedimos, como sempre, que assim seja. Que assim seja. Fiquem com Deus, meninos. Até a semana que vem.